tô aqui no cinema pra assistir Superman. Ai, meu Deus. Cara, eu tô hypado pra esse filme, tá ligado? Eu tô muito hypado, mano. Eu tava vendo os trailers antes de vir pra cá, né? E uma coisa que me preocupou um pouco foi o CGI do filme, tá ligado? O CGI do filme, ele meio que tava meio ruim, tá ligado? Tava meio PS2 assim, e me agradou muito. Eu espero que o filme compense com a narrativa, né? Com o roteiro dele. Eu espero que seja tão bom que isso não vai ser um problema pra mim, tá ligado? Eu espero que seja assim. Vamos lá, cara, vamos ver o filme super-herói de verdade, finalmente, tantos anos, caralho, vambora, pô. Foda pra caralho, foda pra caralho. Caraca, no ano passado, se você soubesse do que você ia encontrar... Cara... They've always been wrong about me. I get scared, but that is being human. And that's my greatest strength. Vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Tô com a garganta doendo, mas é assim mesmo, vambora. Superman. Esse nome evoca uma coisa muito poderosa, né? É bem mais do que só um cara vestido de azul, com super força e uma cueca por cima da calça que enfatiza o volume. Por quase 90 anos, ele tem sido a representação máxima do heroísmo. O cara que faz o bem simplesmente porque é a coisa certa a se fazer. No mundo que se afoga cada vez mais no cinismo, ironia e desespero, essa decência simples e inabalável não é só reconfortante, eu diria que é essencial nos dias de hoje. A gente anseia por essa lembrança, precisamos de alguém que nos faça acreditar na bondade, no heroísmo e na esperança de que as coisas vão ficar melhores. É isso que um herói representa pra mim. Principalmente o que um super-herói deveria representar. No dia 11 de julho, após anos e anos exaustantes de espera, especulação e ansiedade, eu finalmente assisti ao retorno do Superman nos cinemas. Dirigido pelo James Gunn. Sendo honesto aqui, mano, esse filme eu tava depositando as minhas esperanças, as minhas minguantes esperanças de que eu ia ver um super-herói de verdade de novo. Não ia só trazer o Superman de volta, mas ia trazer o heroísmo de volta na sua forma mais pura. Ou seja, eu precisava que esse filme fosse bom. Precisava. A jornada cinematográfica que tivemos com o Superman até aqui foi bem... turbulenta, eu diria, mano. Turbulenta. Fomos pras alturas com o charme atemporal do Superman do Christopher Reeve em 78. O filme que literalmente inventou como se contar uma origem de super-herói em um filme. E, convenhamos, é o Superman definitivo, né, galera? Pelo amor de Deus, acho que todo mundo pode concordar com isso. É o definitivo, é o GOAT. Tropeçamos um pouco lá em Superman o Retorno, que eu, pessoalmente, não acho esse filme um filme ruim, tá? Na verdade, faz tempo que eu não assisto, mas na minha lembrança ele é bom. Mas não dá pra negar que foi um filme falho. A gente teve também o mais recente aí, né, o do Snyder, que decidiu furar a bolha em trazer um Superman com uma abordagem mais sombria e melancólica pra ele. Apesar de ser lindo visualmente e eu honestamente gostar da abordagem que o Snyder tentou trazer pro Superman, exceto na parte que ele tava destinado a ser corrompido e se tornar um ditador, mas enfim, foi um universo que não foi muito pra frente de qualquer forma. E eu também não via muito da essência do herói naqueles filmes. Cada adaptação ou representação tentou, mas raramente elas capturaram a essência completa. A esperança, o coração e a bondade inerente ao lado do poder. O peso que o Superman do James Gunn carregava era de uma geração inteira. Isso me deixava mais e mais ansioso, me perguntando: será que esse finalmente seria o filme que iria reconciliar o ícone com o humano? Será que finalmente poderia provar que a verdadeira força do Superman não é sua capacidade de ser sombrio, dark ou depressivo, mas sim sua compaixão inabalável? Finalmente poderíamos olhar pra cima de novo? Minha resposta curta é... bom, sim e não. A minha nota pra esse filme é um forte 8,5 de 10. O motivo da falta dos últimos 1,5 pontos eu vou falar já já. Porque o filme não é perfeito, tá? Já vou adiantando. Mas no geral, eu posso dizer que sim. É aquele vibrante, esperançoso e puro quadrinho que eu anseio desde que o Reeve pendurou a sua capa. O James Gunn fez o dever de casa e entendeu a essência. Mas se você espera que eu só vou elogiar o filme ou só tacar hate nele, não. Eu não vou fazer nenhum dos dois. Por mais que esse filme tenha feito muitas coisas certas, eu não pude deixar de notar que tinha algo faltando. Tá, chega de enrolação. Bora pra essa review, eu acho. Duas coisas super importantes antes de começar o vídeo. Primeiro, se você não viu o filme ainda, cuidado que esse vídeo tem spoilers. E se eu fosse você,
eu não ia querer estragar a sua experiência, eu não ia querer mesmo, assim. Segunda coisa é que não, eu não sou um leitor de Superman, eu não leio muitas HQs do Superman, eu já li algumas, óbvio, mas eu não sei do universo do Superman, tipo, com todo, sabe? Não é que nem o Homem-Aranha, que eu sei de muita coisa, não. Superman, eu não li quase nenhuma HQ na minha vida inteira. Eu conheço ele dos desenhos, dos jogos, mais levemente das HQs, ok? Avisado? Ok. Podem ir pro vídeo. Tchau. O James Gunn fez uma jogada de mestre desde aquela abertura. Ele pulou a história de origem, que já vimos 1 milhão de vezes. Ou seja, sem Krypton explodindo, sem Smallville, sem Clark jovem. Ao invés disso, a gente é jogado direto de cabeça no universo DC vibrante e vívido. Os títulos nos informam o que a gente precisa saber. Eles dizem que os meta-humanos caminham sobre a Terra há 300 anos, o Kal-El chegou à Terra há 30 anos atrás, e o Superman é uma figura pública há 3 anos. Adorei esse paralelo com 3 aí. Ele já tá estabelecido, mas ainda está se encontrando no mundo que já tá acostumado com o extraordinário e o surrealismo. E isso, mano, isso lembra instantaneamente a sensação de mergulhar no meio de uma run de quadrinho de uma longa duração, onde você meio que já sabe o que vai encontrar, mas você ainda se surpreende, você meio que segue o bonde, você meio que vai aprendendo como funciona aquele mundo ao decorrer, você vai lendo ao decorrer da história, sabe? O Planeta Diário vibra com a normalidade das notícias de super-heróis. A Gangue da Justiça, ai, vai se tomando com esse nome, eu odeio. O Lanterna Verde galhofa lá do Guy Gardner, o Gold, Senhor Incrível, não esse Senhor Incrível, esse Senhor Incrível, e a Mulher Gavião que não é a Shaera, já são heróis ali, experientes, sabe, que agem por si só em diferentes missões, são colegas referenciados e aparecendo naturalmente. O Metamorfo aparece também e o nome dele nem é falado direito, o que eu acho que deveriam ter falado e desenvolvido melhor o personagem, mas pra mim isso não foi um problema porque no meu caso eu já conhecia, né. O Krypto também tá aqui sendo como tem que ser, sabe, o melhor amigo do Superman. Nesse filme não tem aquela coisa de longas exposições ou enrolação aqui. Eu acho que se tu for uma pessoa que gosta de um filme com um ritmo mais calmo, mais expositivo, até mais profissional, eu diria, talvez você não goste tanto da direção que esse filme toma. Eu também acho que não é uma escolha muito profissional, mas cara, eu não consigo, mano, desculpa, não dá, eu não consigo. Que moto filha da... Eu não consigo não gostar de um bagulho desse. Eu gosto muito quando o filme não tem exatamente um roteiro linear certinho, mas mesmo assim funciona, tá ligado? Pra mim funcionou, pelo menos, nesse filme especificamente, porque além de eu já saber muita coisa, né, tipo, do universo assim, o filme é legal, é divertido, é bacana de se ver. Ele bota um sorriso no seu rosto. A estranheza e surrealismo tá embutido na estrutura desse mundo. Isso é uma abordagem ousada, cara, e muito eficiente, na minha opinião. Cria um universo imersivo e expansivo, propício para contar histórias desde o primeiro minuto. O Superman não é o primeiro super-herói aqui. Ele só é o mais forte e o que melhor representa os ideais de bondade e altruísmo. E eu acho isso do caralho, cara. Eu acho isso muito... Esse aqui é o universo DC que eu sempre quis ver na tela. Parecendo mais organicamente estabelecido, com diferentes cores e rico em potencial. What does Superman represent to people? A friend, and that's what people really need most. They don't need you know, a strong arm, you know, one-man vigilante force. You need a friend, and I think that is that kind of virtue that's at the bottom. That's the heart of Superman, the genuine love of people, and that you always know he's your friend. Pra mim, o Superman do David Corn Sweet incorpora o Superman de uma forma que a gente precisava. Apesar da atuação dele pecar em alguns momentos pra mim, ele exala aquele otimismo inerente, genuína bondade, a decência que define o Clark Kent. E você vê isso a todo momento, literalmente a todo momento. Mano, esse Superman, ele salva todo mundo. Ele não deixa ninguém se machucar, ninguém morrer, mano. Ninguém perder a esperança. Naquela luta da Gangue da Justiça, odeio esse nome, vai tomar no cu, velho. Peguei ranço de tanta piada que tem. Parece aquele kaiju bizarro lá, ou seja lá o que era aquilo. Ele se preocupa com todo mundo que tá em perigo iminente, mano. Coisas que os heróis da Gangue da Justiça não fizeram. Foi tipo assim, eles jogavam o monstro pra trás e o Superman salvava as pessoas que estavam no alcance da pata do monstro. E desculpa, mano, eu não consigo não gostar disso, mano. Simplesmente não consigo, pelo simples motivo de que era o que eu queria ver e não via há muito tempo, mano. Um herói com H maiúsculo, pô. Salva todo mundo, caralho. O abraço gentil e reconfortante que ele dá às crianças depois de derrotar o Kaiju. O conforto oferecido a uma senhora que quase viu a morte, mas não viu porque o Superman tava lá. E mais posteriormente ainda, em um momento bem rapidinho, insignificante, mas que ficou na minha cabeça porque eu achei muito da hora, a empatia que ele ofereceu até aos seus adversários. Como seu apelo àquela garota ciborgue lá nanotecnológica do Luthor, que eu esqueci o nome. Ele fala algo do tipo assim pra ela enquanto eles lutam. Ainda não é tarde demais, você ainda pode sair do lado do Luthor, não sei o que. Tipo, isso foi muito maneiro, mano. Eu achei isso muito foda dele falar. Por mais que fosse um momentinho pequeno ali, né? Isso me marcou muito.
o filme também resolve lindamente a dualidade de Krypton e Kansas. No início a gente vê o Clark querendo buscar identidade em sua herança kryptoniana, que é representada por uma mensagem de um holograma. Clark acredita que foi enviado para a Terra para proteger os humanos, para cuidar deles, ser o guardião. Mas quando ele descobre que na verdade a mensagem nunca quis dizer aquilo e que na verdade os pais dele só queriam que ele dominasse a raça humana, ele entra em colapso, numa crise de identidade. Então tudo sobre mim estava errado esse tempo todo. Meu destino é realmente ser um ditador do mundo? Mas a cena mais comovente do filme, na minha opinião, mostra a verdadeira fonte de sua força. Quando ele volta para sua fazenda natal em Smallville e recebe aquele conselho lindo do Jonathan Kent, cara, de que o destino do filho não é decidido pelos pais. Eles só dão as ferramentas necessárias para guiar o filho pelo caminho. E quem quebra a cara descobrindo o que vai ser são os próprios filhos. E que são as escolhas dele, as suas ações, quem você escolhe ser, que define quem você é. Não uma mensagem, um holograma distorcido que diz que você precisa ser mal e dominar o mundo. E eu achei isso muito bom, mano. Essa dualidade dele ficar se questionando em relação a isso foi um bagulho que eu nunca tinha visto numa história do Superman antes, sabe? E achei muito interessante. E no final, a mensagem que ele busca conforto são as dos pais que o criaram. Os vídeos da infância dele na terra, no Kansas crescendo, mostrando suas raízes, sabe? Isso que impulsiona e conforta, aquela origem que deu as ferramentas certas pra ele. E tá aí uma coisa que eu queria mais, cara. Mais cenas do Superman na fazenda com os pais dele. Eu acho que faltou, sabe? Eu acho que faltou. Porque eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito dessa origem simples e rural pro Superman. No fundo, o maior herói do mundo, o mais forte de todos, é aquele garoto da fazenda que aprendeu a ser bom e altruísta com o tempo. O que forjou o Homem de Aço de verdade foi o lugar onde ele cresceu. Foi Smallville. Foi o pai e a Mar Kent. Por isso que eu queria que tivesse sido mais explorado isso na história. Falando das origens do Clark em si, isso liga intrinsecamente o Superman com a sua humanidade. E é aqui que entra a minha primeira crítica em relação ao filme. E relaxe, não se afobe, não é porque o Superman é humano demais nesse filme, eu não vou criticar isso. Na real, eu gosto disso, eu gosto que ele tenha um lado humano. Mas eu trouxe isso à tona porque a forma como isso foi retratado no filme me estranhou um pouquinho. Olha, esse Superman do Corn Switch, ele é muito humano. Digo no sentido de sentimentos, de personalidade. E o filme joga isso na sua cara. Ele precisa que você veja esse Superman como igual. Mas o problema pra mim não foi isso, e sim como foi retratada essa humanidade. O James Gunn quis tanto deixar claro que ele não é um deus, que acabou esquecendo de outra coisa crucial. O Superman também precisa esbanjar confiança. Precisa daquela presença que impõe respeito, aquela calmaria sob pressão que faz todo mundo parar e pensar, tá tudo bem, ele tá aqui, tudo vai se resolver. Uma coisa que me marcou no Superman do Christopher Reeve é que quando ele vestiu o traje, ele era aquele herói confiante, otimista. Ele tinha uma autoridade natural, era calmo e mesmo assim era super carismático, super gentil e salvava todo mundo com um sorriso no rosto. E faltou isso pra mim no Corn Switch em alguns momentos. Gostei dele ser gentil, dele ser otimista, de ser o cara que salva todo mundo e nunca deixa a chama da esperança apagar. Mas eu não sei vocês, mano. Me deu nos nervos sempre quando ele ficava parecendo um cara nervoso e quando ele gritava muito. Por exemplo, naquela cena que ele dá entrevista pra Lois Lane sobre as ações dele imprudentes, entre aspas, no conflito da Morávia, onde ele pediu uma guerra sem consultar nenhuma autoridade maior e aparentemente representou os Estados Unidos fazendo isso. Mano, só faltou o Clark pegar a mesa e jogar assim no chão, quebrar a casa toda, porque ele ficou com muita raiva, mano. Ele deu rage, ele literalmente deu rage pra Lois Lane, mano. Ele gritou que pessoas iam morrer, não sei o que, e ao fazer isso, pesou o clima, sabe? Pesou o clima e abalou o relacionamento dele com ela. Mano, tipo, não dava pra só ter sido mais calmo nessa hora, tipo, principalmente com a sua mulher, sabe, com a Lois Lane. Custava o James Gunn só colocar ele mais paciente nessa cena? Eu acho que teria ficado muito melhor, cara, sinceramente. Essa personalidade paciente dele, mais caricata, entre aspas, funcionaria muito melhor no Clark Kent, por exemplo. Deveria ter ficado mais pro Clark Kent. Mas no Superman, que era quem ele tava representando na entrevista, na minha opinião, ele deveria ter agido de uma maneira muito mais calma, sabe? E impor uma autoridade real ali. Faltou o peso da convicção justa e firme. E se aproximou mais de um surto de raiva descontrolado, tá ligado? Seria muito melhor se ele impôsse o ponto dele com calma e segurança, sabe? Confiança. E não gritando, mano. Então quer dizer que o mesmo cara que oferece redenção pros vilões também age de uma maneira impaciente e não sabe controlar as próprias emoções?
Ele é compassivo com os inimigos, mas é raivosinho com os aliados? Isso não é humanizar o personagem. Tá mais pra desbalancear ele, na verdade. Tem momentos que eu até passo um pano porque envolvia coisas ou vidas maiores ali. Tipo quando ele foi até o Lex procurar pelo Crypto, por exemplo. Ele invadiu a sala dele e gritou mesmo, mano. Gritou pra caralho. Deu uma de John Wick ali, tá ligado? Perguntou onde é que tava o cachorro dele. Ele exigia saber. Aqui eu entendo que foi porque o Lex, além de ter sequestrado o Crypto, tinha matado todos os robôs da Fortaleza da Solidão naquela hora. Mas de resto, mano, eu acho que podia ter sido muito melhor feito, sabe? O Superman deveria ser mais imponente através de sua calma, de sua segurança, de sua confiança. Quando se trata dele vestir o traje, é isso que faz parte do charme do herói salvador. E não apenas sua fisicalidade ou sua capacidade de gritar mais alto. E não foi culpa do Corey Sweat, tá? Eu achei ele uma excelente escalação, na verdade. O problema foi mesmo no roteiro, em como eles decidiram retratar o Superman aqui. Eu sei que o James Gunn gosta de colocar muita piada nos filmes dele e tal, quase como se estivesse parodizando, e ele realmente sabe fazer isso, eu dou mérito pra ele, porque no geral o filme ficou engraçado. Mas eu queria um pouco menos disso pro Superman especificamente. Cara, só um pouco menos de grito e um pouco mais de presença ponderada e confiante teriam elevado o Superman do Corey Sweat de ótimo pra icônico, mano. Ia ficar perfeito. Esse filme não teria um defeito. O Superman pode ser humano, pode ser gentil, sorridente, o escoteiro azul da bondade como ele tem que ser mesmo. Eu respeito ele ser assim. E também critico ele soar imaturo e desequilibrado quando tá estressado, entende? Agora vamos falar da Kryptonita na sala. O Superman apanha. Pra caralho, ele apanha pra caralho. Nossa, ele apanha muito. Sua derrota inicial pro martelo de Borávia é brutal. Ver ele ensanguentado, quebrado e sendo arrastado imponente na neve pelo Crypto até a fortaleza é uma imagem que poderia ser interpretada como humilhante pro Superman. Ele é jogado, espancado e aparentemente dominado por várias ameaças no início. E francamente isso foi bem frustrante de se ver. Tava sendo bem frustrante. Mas ele é fraco por isso? Olha, sinceramente, eu interpretei isso como uma mensagem do filme. É sobre persistência, sobre esperança personificada. Cada queda torna sua eventual e árdua luta exponencialmente mais poderosa e significativa para mim. As dificuldades iniciais não são aleatórias. Na verdade, tem motivos pra ela. Veja, o Superman é um homem que se contém muito, né? Ele vive num mundo de papelão, né? Então, na povoada cidade de Metrópolis, ele tem que se conter pra não causar danos colaterais na cidade e matar milhões de pessoas. Sua percebida fraqueza é seu próprio autocontrole. Ele prioriza vidas inocentes ao invés de uma vitória rápida. E isso se soma ao fato de que sua criação no Kansas lhe ensinou uma profunda aversão a matar ou a causar danos permanentes nas pessoas. Ele vê o potencial pro bem mesmo em adversários. Sua oferta para aquela garota ciborgue é um exemplo perfeito disso. Essa empatia, esse desejo de redimir, é uma fraqueza tática numa luta. Sim, mas também é nobre. Isso só honra e reforça seu heroísmo inabalável. E na minha opinião, ele é até mais forte por causa disso. Imagina se você precisasse segurar todo momento. Cada soco que você dá poderia destruir um prédio, matar alguém. Imagina você ter que se restringir constantemente a não matar seu inimigo que tá te dando uma porrada sinistra porque você é muito gentil e você não larga isso de jeito nenhum. Pra mim, isso é um exemplo de força, um exemplo de ser forte, de acatar os seus princípios no seu coração e nunca se render à raiva ou ódio, de sempre ser otimista em relação a tudo. E isso exige muita determinação, cara. Isso é inegável. Tipo, eu não sei se eu conseguiria me segurar assim a todo momento. Ele apanha muito? Sim, apanha. Mas, irmão, quando o campo de batalha já não depende de pessoas ou estruturas, meu parceiro, aí sim ele se transforma naquela força imparável que a gente conhece, no super homem, pô. Lembra daquela cena onde o Ultraman e aquela garota nanotecnológica tava na cola dele enquanto ele voava pro espaço, tá ligado? Com vários nanorobôs consumindo assim seu corpo assim inteiro, tá ligado? E os vilões tentando derrubar ele, só que não funcionava, mano. E nesse caso aqui, o Superman não apenas socou eles mais forte, ele os enganou. Inteligência supera força. E inteligência, por sinal, é um dos superpoderes do Superman, tá? Pra quem não sabia. O cara simplesmente voou até a mais alta atmosfera, até o espaço sideral. E depois se jogou com os dois numa queda livre de muitos metros de altura. E isso tudo quanto o Ultraman socava ele com tudo, mano. E os nanorobôs consumiam seu pulmão. Mas ele não parava. Ele não parava de jeito nenhum. Ele montou uma estratégia foda.
E foi muito da hora de ver isso, mano. Meu Deus do céu, foi muito foda. Outro exemplo que foi badass pra caralho, que ele demonstrou que ele é foda, foi quando ele enfrentou os Raptores. Eu não sei se é o nome daquele exército lá de robôs Lex Luthor, tá ligado? E meu Deus do céu, que cena linda, mano. Depois que a fenda dimensional já tinha atingido Metrópolis, a população já tinha ido embora e não tinha mais nada que pudesse limitar o Superman, ele se soltou. Ele mostrou a sua força. Mano, essa luta foi muito foda. Ele girou igual um tornado azul, assim, mano. Um Beyblade, tá ligado? Pra espantar os inimigos. Enquanto atirava raio laser dos olhos focado, tá ligado? Mano, cara, isso é muito quadrinho, mano. Isso é muito quadrinho. Eu gritei nesse lembro dessa hora. Vai se fuder. Esses movimentos super exagerados e característicos do herói, tá ligado? Ver isso na tela foi do caralho, mano. Do caralho. E o Superman é o Superman finalmente se soltando. E não podia ter sido mais épico, na minha opinião, tá? Sua vitória final contra o Ultraman também. Ele deu tanta porrada quanto ele levou no filme inteiro, mano. E foi mais do que merecido e triunfante essa vitória. O que eu quero dizer aqui é que as lutas que ele perdeu, entre aspas, nesse filme, foram em locais mais populosos, né? Em locais que tinha muita gente e muito risco de vida. E as lutas que ele venceu foram em campos vazios, sem construções, sem cidade ou sem pessoas, entende? E sem contar que sim, o Superman estava nerfado praticamente o filme inteiro. Ele só tava tipo 83% recuperado no início e foi envenenado pela Kryptonita só algum tempo depois. Ele precisaria de aproximadamente 2 dias de descanso para se recuperar totalmente. Mas mesmo assim, ele escapou de buraco negro com um sopro e lutou com o Ultraman e a engenheira algumas horas depois e venceu. Então sim, pra mim ele compensou ter apanhado pra caralho no início do filme. Mas compensou bonito, mano. Meu Deus. E o que mais me encantou no meio disso tudo foi que ele nunca parou nem por um momento. Ele se entregou pra caralho, mas nunca ficou no chão e sempre voltou pra fazer o que é certo. Fala se isso não inspira, mano. Fala se isso não é foda, cara. A verdadeira força desse Superman tá em se levantar, se adaptar, aprender, lutar de maneira mais inteligente e dedicar todas as suas forças, tudo o que você tem pra proteger aquilo que importa. Guiado por uma bússola moral inabalável. Com aquela cena que ele tava protegendo o bebê do Metamorfo, ele fez de tudo pra aquele menino ficar seguro, fez de tudo, mano. Eu admiro demais isso, cara, eu admiro demais. Essa é a essência do Superman que eu queria ver. A essência de um herói de verdade que eu tava buscando. Aquela que nos faz acreditar no bem, mesmo nos tempos mais sombrios. Krypto foi, tipo assim, a melhor parte do filme, tá ligado? Foda-se, foda-se. Acho que eu nem preciso falar muito dele aqui, porque... O que eu vou falar, mano? O que tem mais pra falar? Eu amei, é perfeito, é simplesmente espetáculo. Mano. E o que foi uma surpresa pra mim no final do filme foi a Supergirl. Eu tinha esquecido que ela ia aparecer nesse filme, tá? Eu tinha ouvido rumores, mas na hora de assistir eu tinha esquecido. Eu só lembrei quando eu vi ela, tipo, é verdade, falaram que ela ia aparecer, né? E ela tava bêbada, tava em outro planeta fazendo festa, tá ligado? Eu achei meio estranho e engraçado ao mesmo tempo, porque... eu nunca vi a cara sendo adaptada assim antes. Eu não sei se ela é assim nos quadrinhos ou nos desenhos assim. Com essa cara de adolescente mimada, irritante, festeira TikTok, que parece chato pra caralho. Mas eu espero que ela evolua, né? Que essa aqui seja só a versão adolescente dela. E não a versão que ela vai se tornar ainda futuramente nesse universo. Tô até curioso pra ver o filme solo dela. O elenco, cara, o elenco de personagens secundários, nossa, foi muito bom. A Rachel Brosnahan como a Lois Lane, tá ligado? Foi impecável, cara. Ela foi inteligente, sarcástica, destemida, engraçada. Eu acho que ela só precisava de mais tempo de tela e desenvolvimento da sua relação com Clark pra ficar perfeita. O Senhor Incrível que também tava muito foda, cara. Eu vou chamar de Mr. Reef porque eu não consigo falar Senhor Incrível sem lembrar dele. O Guy Gardner também foi muito bom, mano. Foi perfeitamente detestável, como deve ser. Jimmy Olsen, porra, mano. Jimmy Olsen foi finalmente tratado com algum respeito e charme nos filmes, mano. E por último, mas o mais importante, Lex Luthor do Nicholas Hoult, que, meu Deus do céu, mano, encarnou o Lex dos quadrinhos. Mas esse vilão foi um ponto chave pra eu gostar desse filme aqui, tá? Ele atuou bem pra caralho, representou uma ameaça real pro Superman. Tipo, explorou as questões de inveja dele, sabe? Eu gostei disso, eu gostei muito. Tipo, tu consegue odiar esse cara, tu acha ele um filho da puta. E isso foi perfeito, isso é perfeito. No fim de tudo, o Superman do James Gunn não é um filme perfeito.
infelizmente, não é um filme perfeito. Eu gostaria desesperadamente que o Clark exibisse mais autoridade silenciosa e fosse menos barulhento nos confrontos verbais. Gostaria que o relacionamento da Lois e do Clark tivesse tido mais espaço pra se desenvolver. Gostaria de ver mais do Kansas e de Smallville, sabe, dos pais dele. Mas no meio disso tudo, foi um filme que me fez olhar pra cima de novo. Me fez enxergar a esperança. Esse filme entende que o poder do Superman reside em sua compaixão, sua esperança, em sua recusa de abandonar seus ideais. Oferece um banquete visual de cores saturadas e vivas, mano. Ação dinâmica igual nos quadrinhos e designs ousados tirados diretamente de uma página, mano. Apresenta um DCU amplo e imersivo, cheio de potencial. David Cornswet é o Superman esperançoso e inspirador para essa nova geração, capturando a luz, mesmo que dê uns rays de vez em quando, e espero que isso melhore nos próximos filmes, tá? As coreografias da luta são muito bem feitas, demonstrando contenção, inteligência e finalmente poder exagerado e surreal e muito foda, sustentada pelo tema de persistência. E acho que o mais legal desse filme foi que ele fez eu me sentir como uma criança, como aquele garoto lendo quadrinhos, lendo uma HQ de novo, sabe? Encantado com aquele mundo tão incrível e realista e surreal, sabe? Me lembrou porque o S significa esperança. E o mais importante, fez eu me sentir feliz. Eu saí da sala do cinema sorrindo que nem um idiota, com uma vontade de querer ser alguém melhor, de sorrir mais, de ajudar mais, de tentar mais, de ser mais gentil, mais prestativo, de ser mais. Me fez ver a positividade da vida, tá ligado? Foi como se de repente o peso das coisas ruins tivesse ido embora, sabe? Me fez entender que ser humano não é sobre ser perfeito ou buscar a perfeição, porque isso é um sonho impossível, inatingível. Se trata de só fazer o melhor que pudermos com as ferramentas que nos foram dadas. Fazer a coisa certa mesmo quando os outros nos criticam por isso. Nós vivemos, nós amamos, rimos, choramos, questionamos, falhamos, aceitamos e seguimos em frente porque é exatamente isso que faz a vida ser tão especial. Isso é ser humano e essa é a minha e a sua maior força. E eu acho que é exatamente assim que o Superman deveria fazer a gente sentir. Eu precisava desse filme, cara, assim como muita gente precisa. Esse filme é uma carta de amor aos fãs do Superman, a esperança, ao otimismo, a determinação e a DC Comics no geral. Ele prova que o heroísmo definido pela bondade, gentileza e esperança não é datado ou entediante. Na verdade, ainda é legal, é radical, é o novo punk rock. E mano, se essa for a base do DCU que o James Gunn tá pretendendo seguir futuramente com esse universo, com os filmes, o futuro é brilhante e super satisfatório pra mim, tá? Imagina um Batman desse universo, mano. Imagina um Batman desse universo, caralho, usando cueca por cima da calça com aquele visual azul e cinza, tá ligado? Nossa, mano, mas ainda sendo um filme de detetive, um filme com temas sérios e com o Robin ainda, mano. Puta que pariu. Imagina o Flash desse universo, cara. A Mulher Maravilha, a Tropa das Lanternas Verdes, o Caçador de Marte, os Jovens Titãs, o Coringa, o Wally West, Jason Todd. Mano, nossa, mano. James Gunn, pelo amor de Deus, não falha com esse universo, cara. É só maneirar um pouco nas piadas, eu sei que tu consegue. Cara, eu posso ser Marvete, tá ligado? De carteirinha assinada mesmo. Mas a DC na minha infância, principalmente, sempre teve um lugar especial no meu coração, sabe? Foi mágica, cara. Sério, foi literalmente magia pros meus olhos. Eu adorava, mano, eu adorava, cara. E imagina ver toda aquela magia no cinema de novo. Não só tem potencial pra se igualar, como também pode superar o MCU em muitos aspectos diferentes. Nossa, em muitos aspectos. Ser aquela grande saga de projetos compartilhados, pegando tudo que o MCU falhou e fazendo o contrário, se aproximando mais dos quadrinhos ao mesmo tempo que se leva a sério, sabe? Imagina grandes eventos assim, mano. Grandes eventos tipo Crise nas Infinitas Terras, tá ligado? Puta que pariu. Tipo, contar histórias profundas e inspiradoras, mas tendo aquela vibe colorida de quadrinhos, sabe? Eu não sei explicar, mano. Eu só sei que é isso que eu quero. Pelo amor de Deus, mano. Isso vai ser incrível, cara. Se for assim, vai ser incrível. Acho que eu já falei demais, já desabafei tudo que tava guardado aqui. No mais, foi um ótimo pontapé pro DCU, e eu tô ansioso pra ver o que vem aí pela frente, tá?
Muito obrigado a quem ficou até aqui. Muito obrigado por ficar me ouvindo por muito tempo. Se você quiser comentar a sua opinião sobre o filme aí, sinta-se à vontade, tá ligado? Eu adoraria ler. E é isso. A gente se vê por aí. Tchau.